Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, na consultoria em RH Perrone. Eu estou com o Eduardo, que ele é o diretor executivo aqui da Perrone, e eu vou fazer algumas perguntas para ele que vai nos esclarecer algumas questões aí da área jurídica para quem está buscando se recolocar ou se colocar, né, no mercado jurídico. Edu, eu queria te perguntar o seguinte: como que está a faixa salarial para advogado júnior, advogado pleno e advogado sênior? Tá, o que a gente vê? A gente vê inicialmente, o advogado júnior, primeiro falar um pouquinho do conceito rapidinho e depois a gente fala de números, tá? Mas conceitualmente, a gente tem o júnior mais voltado para aprendizado e execução, tá? Então a remuneração dele fica um pouco estagnada. Vou falar um pouco aqui de BH, em São Paulo a gente pode aumentar aí uns 20%, mais ou menos. Mas a gente inicia a remuneração do júnior em torno de 2.500, chegando até 4.500, dependendo da área. Tá? Então é uma área que vai mais devagar, o júnior. A gente considera o júnior de 0 a 3 anos, tá, de experiência. É só um padrão que alguns utilizam, isso não é regra. Tá? O que mais importa é o nível de entrega da pessoa. Mas então, começa aí em torno de 2, 2,5, podendo chegar até 4, 4,5. A gente tem diferenças para a área tributária e societária especialmente. A área de tax também, dentro do tributário ou separadamente, mas a gente tem societário e tributário um pouco além, as remunerações um pouco acima. Tá? E a gente vê também no societário, especialmente, esse tempo, assim, em vez de serem 3 anos de experiência do júnior, às vezes uma pessoa com 2 anos de experiência, ele já passa para pleno. O que importa mesmo é a entrega. Se ele tem uma entrega de pleno, poderia ser considerado. E como normalmente tem uma escassez de profissionais plenos disponíveis também, então você acaba tendo uma inflação das remunerações do pleno que faz uma curva mais acentuada, e depois às vezes no sênior ele estagna, e aí vai depender se a pessoa tem capacidade de captação ou não. Se ela vai ficar na execução ou se ela vai para a captação em termos de escritório, ou então em empresa, se ele vai virar uma gerência, uma diretoria. Tá? E tudo isso é mensurável pelos testes que vocês aplicam, pela técnica que vocês usam? Sim, a gente consegue ver. A gente tem alguns parâmetros objetivos, tipo o júnior, só de modo geral, tá? De 0 a 3 anos de experiência, o pleno de 3 a 6 anos e o sênior a partir de 6 anos. Em São Paulo, considera-se sênior acima de 7 anos, normalmente. Tá? Então esses são os parâmetros objetivos, tá? E você tem entrega, que é muito com referência, avaliação de desempenho dentro da empresa, do escritório. Tá? E antes, quando a pessoa passa por um processo seletivo, além disso, a gente aplica os testes psicológicos também, tá? De comportamento, de raciocínio, de atenção, mas isso não é determinante para a pessoa entrar na vaga ou não. O que é o mais importante são as referências, se ela já se mostrou para o mercado. Os testes psicológicos eles se tornam um pouco mais importantes no início, que a pessoa ainda não tem uma bagagem tão grande, e você precisa avaliar o comportamento dela antes dela se mostrar para o mercado. Depois, com o passar do tempo, as pessoas já conhecem aquela pessoa, ela já se provou para o mercado que ela é boa de serviço. Entendeu? Outra pergunta. O advogado que nunca trabalhou em escritório de advocacia e ele tem mais de 3 anos de formado, porque optou em estudar para concurso público, como que fica a oportunidade para um advogado com esse perfil? Tá, isso é importante. Não é o tempo de formação que importa, certo, mas a entrega dele. Ele pode ser um profissional com 10 anos de experiência e ser um advogado júnior. O que acontece muitas vezes, que eu gosto de falar, é o seguinte: se uma pessoa, por exemplo, o direito é o 2º curso, ela normalmente ela não tem mais tempo para perder. Então ela já chega com muito mais garra, sem desmerecer. E mais maturidade. Né? Mais maturidade. Sim. Sem desmerecer, é claro, o que está no primeiro curso e fez bem feito. Sim.
Mas a pessoa mais sênior, eu costumo falar que ela às vezes ela é júnior enquanto advogada e pleno ou sênior enquanto profissional. Ela já tem uma maturidade de vida e profissional maior, mas tecnicamente conhecimento às vezes ela é júnior ainda. Muitas vezes acontece uma curva de aprendizado um pouco mais rápido, tá? A pessoa realmente está muito focada e ela é mais madura, assim, em contato com o cliente, às vezes no relacionamento com a equipe, tá? Isso não é via de regra, mas pode acontecer. Então esses outros parâmetros fazem com que ela cresça um pouco mais rápido, se ela realmente fizer por onde. Tem que ralar muito, não tem jeito, tá? Ok. Então é isso, assim, a pessoa ela pode, às vezes ela entra como júnior, mas desenha uma carreira que ela vai um pouco mais rápido. Mas a entrada ela tem que dar um passo para trás mesmo. Não tem como a pessoa, enquanto, por exemplo, ela atua como administradora, tem uma remuneração de 10, querer entrar enquanto advogada, sem experiência, com a remuneração de 8. Ela vai entrar com a remuneração de 3, 4. Certo, ok. Tá? Muito obrigada, esclareceu muito. Nada, prazer. Não